Quem assiste a Usurpadora vê eles contracenando com frequência. Os venezuelanos Gabriela Spanik e Miguel de León têm muita história juntos antes de seus personagens na novela. Na ficção, Douglas Maldonado fica encantado com a Paulina quando ela o enfrenta para pedir um empréstimo milionário e também se apaixona loucamente pela sensualidade da Paola e se torna seu amante. Esses dois atores estavam casados na vida real nessa época, mas a Usurpadora pode ter sido uma maldição nesse casamento que até então era bem sucedido. Em 98, após Gabriela Spanik ganhar os papéis de Paulina e Paola, ela se mudou para o México e conseguiu que Miguel de León também ganhasse um papel na trama, o de Douglas Maldonado. A história deles já tinha alguns anos na Venezuela. Miguel e Gabi se conheceram em 94 nas gravações da novela Como Tu, Ninguna. Aí os dois tinham os papéis principais e se envolviam na trama. Coincidentemente, começaram a se envolver na vida real, se tornaram os queridinhos da Venezuela e em 97 se casaram, um casamento que chamou a atenção da imprensa de todo o país, numa cerimônia super deslumbrante que passou ao vivo na TV no país. Já no México, os dois se fixaram, ambos conseguiram trabalhos seguidos. Miguel de León também ganhou posto de galã lá no outro país, mas o casamento deles já estava com a data para acabar e da pior maneira. Segundo Gabriela Spanik, os problemas nessa relação estavam começando por causa de uma certa inveja do então marido, já que Miguel era super reconhecido na Venezuela, o grande galã das novelas nos anos 90, e de repente ele acaba percebendo que ela começa a ter mais destaque nas novelas do que ele, a chamar mais atenção na mídia do que ele, quando ela começou a subir cada vez mais e mais na carreira. Quando Miguel foi percebendo toda essa questão da profissão, ele teria se deprimido. Segundo Gabi, os ciúmes profissionais estavam falando mais alto. A partir desse momento, aquela chama da paixão, do amor começou a se apagar, a tal ponto dele não dar mais atenção a ela, tanto que passava a maior parte de seu tempo só no computador com seus jogos. Miguel de León já não dava mais atenção a Gabriela, isso após alguns anos no México. No ano de 2002, a atriz foi convidada para protagonizar uma novela na Colômbia chamada La Venganza, onde ela fez par romântico com o ator José Ángel Llamas. E esse ator iria trazer a mudança em sua vida, já que ela acabou se apaixonando por ele mesmo estando casada. Segundo a mesma, não se sentia mais amada, desejada nem protegida por Miguel de León. Depois de ficar algum tempo longe do marido gravando uma novela em outro país, a intérprete de Paola Bracho voltou ao México e iniciou uma conversa séria com Miguel. Lhe disse que tinha se apaixonado por outra pessoa e que queria o divórcio. De cara, ele não teria aceitado dar o divórcio a Gabi, ele se recusou completamente. A mãe da atriz até se meteu na história defendendo Miguel e acompanhou tudo. Gabi afirmou à mãe que tinha uma maneira de conseguir o divórcio bem rápido. Então, ela ofereceu a Miguel a metade de toda a fortuna que era dela, que ela tinha conseguido com o seu trabalho próprio, e segundo a própria atriz, Miguel aceitou correndo a proposta sem nem pensar duas vezes. Essa foi uma revelação inédita da atriz em um programa de entrevistas. Quando contou isso, a venezuelana afirmou que já estava muito cansada de ser aquela que é sempre julgada de todos os lados, enquanto durante muito tempo ela manteve silêncio sobre tudo, mas que chegou o momento que ela começou a se perguntar qual era o sentido dela sempre ter que se manter calada, já que falando ou não, ela seria julgada da mesma maneira. Nessa época da separação começaram a surgir boatos também de que Gabi tinha colocado chifres em Miguel e muitos começaram a afirmar que ela era a malvada da história, mas depois de tanto tempo ela garante que não houve traição, que não é esse tipo de mulher, afirmando que disse ao então marido que no dia em que se interessasse por outro homem, ela iria lhe dizer, e garantiu a ele que antes de ir para a cama com o outro, preferia entrar com o divórcio. Porém, bem antes,
Antes dessas revelações, a atriz já havia falado sobre a maneira como tinha acabado o casamento e sobre bens que teria perdido para o ex. Miguel de León não é de falar muito sobre polêmicas e nem de citar a ex em entrevistas, mas certa vez ele já deu uma versão onde garantiu que nunca deixou Gabriela Spanik sozinha, muito pelo contrário, sempre estava junto ao lado dela, que sempre a apoiou em tudo e que chegou a recusar várias ofertas de trabalho só para não se afastar dela. Gabi já citou algumas vezes os bens que perdeu para o ex, como um apartamento e um carro. Alguns boatos afirmavam que Miguel chegou a falar mal de Gabi, mas o ator disse que não deu nenhuma declaração e que não iria dar não daquela maneira que a mídia estava tentando que ele falasse mal dela, já que muitas pessoas faziam aquilo para tentar fazer o circo pegar mais fogo ainda, mas ele garantiu que não iria entrar naquele jogo. Ao todo eles tiveram 2 anos de noivado e 7 de casados. Durante o período de casamento chamavam muita atenção do público. No Brasil, Gabi e Miguel vieram algumas vezes devido ao sucesso de A Usurpadora e se mostravam bem apaixonados e descontraídos como casal. Deram muitas entrevistas em programas da casa, conversaram com Silvio Santos e Hebe Camargo, e era muito difícil imaginar aquele divórcio que estava por vir. Em uma entrevista ao programa Falando Francamente, eles contavam várias situações inusitadas que passaram como casal, como uma vez em que Miguel de León confundiu Gabriela com a irmã gêmea dela, Daniela. Todos estavam rindo e se divertindo contando como aconteceu a confusão, que foi dentro de uma loja. Gabriela estava atrás de Miguel e ele não reparou quando ela saiu de trás dele sem querer. Entrou a sua irmã gêmea Daniela no mesmo lugar. De repente, então, ele virou com tudo e deu um tapa na bunda dela achando que era Gabi. E assim que ele percebeu o erro, ficou com tanta vergonha que queria ser engolido pela terra. No entanto, a triste realidade estava por trás. A história do divórcio de Gabriela Spanik e Miguel de León é marcada por relatos de que o processo foi difícil e que Gabi teve que ceder às exigências financeiras para conseguir se separar. O processo foi considerado complexo, com relatos de chantagem emocional por parte do ex-marido. No começo, a atriz acreditava até que esse seu casamento duraria para sempre e que teriam muitos filhos. Quando se separou de Miguel de León e começou a se relacionar com José Ángel Llamas, tudo parecia que ia ser diferente, mas com esse novo namorado, ela ficou apenas 2 anos. A atriz também vivenciou momentos difíceis ao lado desse novo homem. Sem entrar em detalhes sobre esse relacionamento pós-Miguel de León, Gabriela Spanik só afirmou que viveu o inferno ao lado desse novo homem, mas garante não guardar rancor e que já o perdoou. Depois, a venezuelana teve novos relacionamentos e também teve novas decepções. Sofreu na mão de outros homens e em 2008 deu à luz ao seu filho, Jesus Spanik, em Miami, e teve que criar seu filho sozinha, já que o pai dessa criança, o empresário Neil Pérez, não assumiu o filho que teve com a atriz. Já Miguel de León também seguiu em frente, parece que teve mais sorte no amor, se casou em 2004 e teve vários filhos. Se quiser saber mais sobre a vida amorosa, de casado e de pai do intérprete de Douglas Maldonado, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui para você, só clicar.